Então, a gente está trazendo agora a Camila Luconi, que é administradora e mestre em gestão de negócios com especialização em finanças, sustentabilidade e cooperativismo, e o Douglas Alves Ferreira, diretor de Mundo Cop, para compor este painel aqui e a gente conversar sobre cooperativismo de plataforma. Camila, obrigado por você ter atendido a nossa solicitação de última hora para estar compondo aqui esse painel. E Douglas, seja bem-vindo aí ao painel aqui para a gente falar um pouco de cooperativismo de plataforma, um tema, né, muito importante, muito falado, inclusive ontem tivemos o pessoal da OCB aqui, foi falado sobre o cooperativismo de plataforma, e eu queria dar boas-vindas. Seja bem-vindo aqui, Camila. Muito obrigada, muito obrigada. Realmente o Rafael é nosso inspirador, nosso movimentador que traciona esse movimento. A gente estava juntos semana passada num evento aqui em Porto Alegre sobre cooperativismo de plataforma. Eu desejo melhoras e vamos ver se a gente consegue trazer mais conhecimento e os caminhos para a gente continuar aprendendo sobre o tema. E aí, Douglas, seja bem-vindo também. Gente, prazer de novo estar aqui com todo mundo. Ontem o evento foi um sucesso, hoje a gente já teve bastante conteúdo. E esse tema que a gente está trazendo, o cooperativismo de plataforma, é um tema que assim desperta muita curiosidade. Tenho certeza que a Camila vai trazer muita coisa boa aqui para a gente. O bacana é que a gente vai fazer um painel. É isso aí, vamos lá. Ô Camila, hoje, ontem, amanhã, futuro, não se fala outra coisa senão cooperativismo de plataforma. Eu acho que a pandemia acelerou esse processo, né? Eu, particularmente, comecei a entender um pouco mais de cooperativismo de plataforma durante a pandemia. Que pé que está hoje, né, o cooperativismo de plataforma no Brasil? Já existem exemplos, já tem coisa acontecendo, a OCB está bem empenhada para que isso se fortaleça cada vez mais. Eu queria saber um pouco de você. Como que está o cooperativismo de plataforma hoje no Brasil? Tá bem. Assim como você comentou, né? Como que conheceu o tema, eu vou contar um pouquinho como que eu conheci o tema, e eu acho que isso vai conectar também, porque que esse movimento, essa tendência, serve para qualquer um de nós que está no meio do cooperativismo, né? Eu atuo no dia a dia no mundo do cooperativismo de crédito, mas tenho uma carreira acadêmica forte aí também, coordenando uma das nossas especializações mais antigas do Brasil em cooperativismo na Unicinos, né, que é referência no tema aí no Brasil, que é onde também o Rafael Grumman está situado. O que aconteceu? Eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão, depois do mestrado, e eu estava trabalhando com transformação digital no cooperativismo tradicional, digamos assim, né? E o que aconteceu? Eu identifiquei que, para trazer as questões de inovação, eu precisava não beber, por exemplo, do clássico de outras instituições financeiras que não são cooperativas. As nossas cooperativas de crédito ao redor do mundo ainda não estavam trabalhando tanto com as questões de participação digital. E esse mundo, quando a gente falava em transformação, em digitalização, vinha muito forte cooperativismo de plataforma. E aí eu comecei a pesquisar dentro desse movimento o que eles tinham, o que era, primeiro, né, o que era cooperativa de plataforma, e eu estou falando aí de 2017, então pré-pandemia, e o que eles estavam propondo, né? E aí, da onde vem um pouco desse movimento? Para vocês entenderem, eu acho que foi muito bacana o evento que a gente teve semana passada aqui em Porto Alegre, estamos falando de 2022, eu estive em Nova York em 2019, no evento organizado pelo Trevor Schultz, e esse é um pesquisador muito importante para nós, porque ele cunha o termo em si, cooperativismo de plataforma. A gente esteve com eles, com o pessoal do Conecta também, há algum tempo atrás. E por que o Trevor é importante, né? Ele é um professor alemão, mas ele mora em Nova York, e ele estuda muito a linha da precarização do trabalho. E estavam procurando inovações. Como bom alemão, ele já estava vivendo um pouquinho essa questão da coletividade, já conhecia o cooperativismo. A gente teve a oportunidade de visitar em Nova York, no bairro onde eles moram, um mercado
né, uma cooperativa de consumo organizada em formato de cooperativa. E ele, né, teve uma ideia de, não, então vamos fazer o seguinte, eu acho que a galera da internet que sente dores no sentido do capitalismo de plataforma, poderia começar a beber mais o movimento cooperativista. Então, o que eles começam a juntar pecinhas, né? As pessoas, o que geralmente se estuda? A precarização do trabalho, mas na indústria que a gente estava acostumada ao vivo, né? E aí começa, na área da internet, um desafio muito grande, que é dizer assim, puxa, a sharing economy estava aí, nos prometendo que a gente ia poder colaborar, o que a gente está fazendo, legal, a gente tem Uber, Airbnb, isso é o que a gente chama aí bastante quando a gente fala em representação desse movimento, mas se a gente for um pouquinho atrás, a Wikipedia, né, é uma solução que não envolve troca monetária, mas estava super aprofundada em troca de valor. E aí eles começam a se dar conta que o que se sonhava para o movimento de sharing economy, ela estava digamos assim, indo para um lado um pouco mais negativo, que em vez de todo mundo ganha, como é um conhecimento como a Wikipedia, a gente tinha aqueles movimentos como Couchsurfing. Eu te dou aqui um pouso uma noite, uma vez tu me recebe no teu país, a gente vai trocando sem custo, e isso virou tudo uma relação, de novo, que é aquilo que o cooperativismo tenta lutar contra, né? Mas uma relação desigual de poder, de empobrecimento e de precarização. E aí o pessoal se diz assim, puxa, caímos de novo, né? Era para ser tão bacana essa coisa da economia compartilhada, caímos de novo aí em problemas. E aí o que acontece com o pessoal? Eu também tive a oportunidade em São Francisco, em 2017, eu estava fazendo essa pesquisa e conheci alguns movimentos das pessoas que estavam saindo de startups bem fortes, tecnológicas, e dizendo assim, não quero mais isso. Eu e o professor Mário Deconto, ele era meu orientador na época, a gente foi pesquisando e identificando que o pessoal estava tentando achar uma alternativa onde os trabalhadores, né, as pessoas que estão ali no dia a dia dessas plataformas, não fossem tão maltratadas, mal pagas, né, e mal, digamos assim, organizadas. E aí o que aconteceu? Eles começaram, principalmente as pessoas da era da internet, então é importante ressaltar aqui que não é a galera do cooperativismo tradicional que vai para esse movimento, mas a galera da internet, eles falam assim, não, mas e se? Olha só que grande ideia, as pessoas fossem donas da plataforma. E aí a gente, cooperativista antigo, olha assim, isso é uma cooperativa, né? Grande ideia. Mas o que quer dizer isso, então? Essas pessoas passam a beber dos movimentos cooperativistas, a também ir atrás dos 7 princípios e a descobrir coisas novas no sentido de que as pessoas não conheciam o nosso movimento. Então, eu acho que é um movimento muito bacana, porque são pessoas diferentes, que vêm muito, inclusive, da era digital, bebendo do nosso movimento, e aí, juntos, digamos assim, levando para o futuro o nosso cooperativismo. Dos grandes exemplos que a gente tem é a Stoxy, né? Acho que talvez tenha sido já mencionado aqui. A gente conseguiu trazer eles ano passado para trazer o case deles, e por que ele é tão importante para esse movimento, e já comento o que a gente tem no Brasil também. A Stoxy é uma cooperativa de fotógrafos, baseada no Canadá, só que, e aí, vamos lá, né, a galera do cooperativismo, a gente sempre ficava discutindo a área de atuação, né? A nossa lei dizia assim, 50 quilômetros a gente já tinha que ter outra COP, porque a gente não tinha como votar, como participar. Ou X, né, 3 mil pessoas, a gente já tem que começar a quebrar e organizar o nosso sistema mais democrático. Quando entra a era da internet, principalmente essa Stoxy, ela pega e mostra para nós o seguinte, gente, a gente não precisa mais ter como cola, como propósito desse grupo de pessoas que tem uma dor, apenas a região, o bairro, a cidade. E se a gente tivesse todos os fotógrafos do mundo que querem ter uma curadoria de melhor qualidade e não querem estar na mão das plataformas que acabam levando a maior parte do lucro, né, das sobras dessas pessoas, e o maior resultado viesse para nós, fotógrafos, que tivemos todo o esforço. E aí eles criam a Stoxy, que está em 65 países,
que distribui resultado, no mínimo, o triplo do que aquelas clássicas que a gente vê, de Get Images e outras bases de imagens, né, que a gente conhece. Então, a Stocks é uma referência para nós, e aí vocês vão me dizer assim, tá, mas, Camila, eu sou do agro, eu sou do crédito, o que eu posso me inspirar nisso? O que começa a acontecer? O estatuto deles nasce 100% digital. Como é que a gente vai fazer assembleia com 65 países e fusos horários diferentes? E aí que é importante o movimento cooperativo de plataforma para a gente também se inspirar na inovação. Então, o que a gente está falando aqui? Que eles vão precisar ter assembleias, mas talvez assíncronas, né? E aí eles têm todo um processo muito bacana, e aí foi mais o meu estudo, por isso que eu estou trazendo alguns cases de governança, que eles convidam esses 1000 fotógrafos a falarem que temas eles querem levar para a assembleia. É feito todo um processinho, assim, de tipo, ah, tá, então, esses temas são mais votados, vote aqui quais temas vocês querem. Aí a gente faz uma pré-agenda, e os temas da assembleia é realmente os fotógrafos que estão trazendo. Então, vejam que bacana como a gente pode se inspirar nessa galera nova que está entrando no nosso movimento para, inclusive, as nossas práticas internas, né? Falando um pouquinho de como está esse movimento hoje no Brasil. A nível internacional, o Trebor Scholz, ele tem um livro que é bem bacana. Está aqui comigo até, eu ganhei mais uma unidade no evento semana passada que o Rafael organizou. Cooperativas de plataforma, foi patrocinado pela Fundação Rosa Luxemburgo, né? Que tem origem alemã, mas tem uma sede bem bacana aqui no Brasil. E o que o pessoal traz? Sim, acho que o movimento começa mais das dores da uberização, que a gente chama, mas, ao mesmo tempo, tem outros movimentos falando em começar a se organizar em formato de cooperativa, mas hoje uma das dores que a gente sente bastante é que não necessariamente eles são ainda cooperativas formalizadas, tá? Então, essa é uma situação que quando a gente vai fazer como pesquisador o estudo de quantas cooperativas de plataforma a gente tem, às vezes a gente, como mais antigo na área, vai dizer assim, puxa, mas essa aqui não é legalmente uma cooperativa. Então, do que a gente vê nos pesquisadores a nível mundial, tem uma mistura. A gente vê bastante exemplos, por exemplo, acho que eu tenho até aqui o meu adesivo, ó, eu estou com umas coisas na minha frente hoje, ó. Uma das iniciativas que a gente levou em 2019 no Congresso Mundial, em Nova York, foi o Pimp My Carroça, de um artista que trabalhava com as pessoas que tinham carroças e conseguiam gerar valor agregado. E aí as pessoas criaram um grupo de WhatsApp, vejam como pode ser uma plataforma, sem a gente falar em milhões, para pedir para as pessoas trazerem resíduos e conseguirem, então, fazer o descarte correto e gerando mais renda de qualidade para essas pessoas. Era um formato super oficial de cooperativa? Ainda não era. Então, eu acho que a gente ainda tem algumas classificações por dentro do movimento sobre, é efetivamente cooperativo, ainda não é, versus se eles se organizam com base em vários dos nossos princípios. Camila, você trouxe uns exemplos onde a gente fez a Fabíola, lá da OCB, ela fez uma apresentação também, citou bastante o cooperativismo de plataforma, e ela trouxe vários exemplos também, inclusive essa cooperativa dos fotógrafos. Mas ela trouxe muitos exemplos também de cooperativas de plataforma que estão começando aqui. A OCB está fazendo todo esse papel de incentivo, porque eu acho que é um trabalho também bem inovador, né, dentro do sistema. Aí eu queria saber de você, Camila, qual a tua expectativa do cooperativismo de plataforma? Como que você enxerga ele? Você acha que aqui no Brasil, como lá fora, ele vai despontar? Ele vai ter esse crescimento exponencial? O que você acha? Uhum. Quando a gente trabalha esse tema, tem algumas dores que a gente vem ouvindo no movimento há mais tempo. E por isso que eu acho fundamental, realmente, a participação da OCB e de diferentes olhares que nos apoiem nesse movimento. Então, semana passada estava o Ministério Público, vendo como também o cooperativismo pode ser uma alternativa para reduzir essa precarização. Então, vai lá e a gente vai ter o Estado dizendo, não, é bacana, é importante, mas o que a gente vê que é diferente de outros países? Por isso que todo mundo, acho que tem que estar, digamos assim, como uma parte importante dessa rede para a gente ver o cooperativo de plataforma escalar no Brasil. Algumas coisas eu acho que a gente já está superando. Por exemplo,
a questão da gente poder se associar digitalmente numa cooperativa e eu não morar na mesma cidade que essa cooperativa. A gente começou com isso recentemente. E sim, concordo com vocês também sobre a pandemia. Acho que a pandemia deu um gás em nós repensar como a gente pode fazer o cooperativismo funcionar no dia a dia também na era digital. Então, por exemplo, assim, eu sou de Porto Alegre, minha cooperativa talvez nem tenha sede, né, gente? Eu acho que é isso, uma cooperativa de trabalho com 7 pessoas. Cada um mora num lugar do Brasil e a gente vai dizer assim, a gente é cooperativa de desenvolvedores de software. E cada um pode se conectar e fazer. Aqui, o nosso capital inicial é baixo, né? A gente vai fazer um site, porque a gente é desenvolvedor de software, vai vender nosso serviço, ok. Mas se a gente está falando, por exemplo, de uma cooperativa de entregadores de bike, uma cooperativa, por exemplo, que a gente quer competir num sentido positivo, né? Para que seja bom para os motoristas e para os usuários com o Uber. A gente vai começar a falar que a gente precisa de uma grande intensificação de capital. E aí, no nosso cooperativismo, a gente tem alguns desafios que quem aporta o dinheiro precisa ter também o trabalhador, né? A gente não tem a lógica de investidor, como muita startup no Vale do Silício tem. Pega aqui um equity, né? E você vai conseguir. Então, se a gente escalar e tiver resultado, você vai levar uma parte, mas você não precisa trabalhar no dia a dia. Então, as estratégias de financiamento são uma das pautas bastante discutidas no movimento, né? Então, eu acho que esse é uma alavanca, assim, ou hoje é uma trava, talvez, que a gente vai ter que estudar bastante para tentar ajudar, né, as cooperativas. Vou falar uma coisa meio sabida, mas o clássico, o desconhecimento. Eu acho que no nosso movimento do cooperativismo o tema é falado, mas quantas incubadoras, startups, faculdades ofertam aos alunos ou aos incubados a possibilidade de, em vez de criar direto lá um tipo de empresa, criar informática cooperativa. Nossa, gente, acho que deve ser 0,00%, né? Como professora, a gente sabe que ninguém tem essa base. Então, por exemplo, se as grandes cooperativas vão fazer parcerias locais, quem sabe também estimular para a inovação aberta com as faculdades, que o pessoal se propõe a criar em formato de cooperativa essas startups, né? Eu acho que isso também, com os próprios trabalhadores da inovação em modelo de cooperativa, eles vão começar a ter mais insights e soluções ligadas ao nosso tema. E algumas reflexões que eu vejo, assim, que são muito bacanas desse movimento, é que eles estão trazendo, até diferente, enfim, que a gente talvez não discutia tanto, é que eles trazem, assim, por exemplo, a galera da internet vai falar de quem é o código, né? Se a cooperativa é de todos. E eu vejo, assim, que a gente, no cooperativismo tradicional, a gente não se perguntava muito isso, né? Então, acho que tem alguns questionamentos que são bem interessantes, mas ainda é um desconhecimento grande, e algumas questões aí que eu acho que pode, no formato que a gente se organiza em cooperativas, podem ainda trancar. Muito bom. Camila, até por causa do nosso tempo, que praticamente a gente já está esgotando aqui, assim, rapidinho, queria que você respondesse para mim uma pergunta que veio de uma pessoa que está assistindo a gente. Ele pediu para não se identificar, mas eu entendi a pergunta dele. Ele diz o seguinte: que desafio temos pela frente com o cooperativismo de plataforma, uma vez que a sociedade ainda desconhece o que é o cooperativismo, quanto mais um cooperativismo de plataforma. Porque ele fala, toda vez que a gente tem que exemplificar sobre o cooperativismo de plataforma, a gente fala de Uber e fala de Airbnb, né? Então, assim, a gente busca no corporativo um exemplo de cooperativismo de plataforma. É um grande desafio que a gente tem pela frente, o desconhecimento. Eu queria que você fosse muito sutil, cirúrgica nesse comentário, até pela questão do nosso tempo, Camila, por favor. Uhum. Bom, para mim, com os alunos, como aluna e como prof o tempo inteiro, tá na educação cooperativista e tá na intercooperação. Eu acho que todos temos que ser defensores do cooperativismo e fazer essas divulgações do nosso movimento. E eu vejo que, às vezes, os nossos movimentos estão segmentados.
galera da economia solidária, com a galera da economia, da cooperativismo mais tradicional, às vezes se separa, e eu acho que somente juntos a gente vai conseguir botar o que é o cooperativismo, e aí a gente pode se referir ao próprio cooperativismo para dar exemplo, gostei dessa problematização, e não ter que comparar com outros tipos de organização. Então, é um grande desafio para todos nós, mas a educação, para mim, é chave. Muito bom. Douglas, mais alguma consideração? Não, maravilha. Eu só acho que essa colocação, Camila, faz todo sentido, porque as pessoas, como ainda desconhecem o cooperativismo, eu acho que o cooperativismo de plataforma, ele vem para agregar. Então, quanto mais ferramenta a gente trouxer, quanto mais ferramenta a gente levar para as pessoas conhecerem, eu acho que é fantástico. Então, acho que o caminho é esse. Também vejo com bons olhos. Não também confundir o cooperativismo de plataforma com algumas plataformas que já existem. São coisas diferentes, como você também bem exemplificou aqui. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que esse é vale para o encerramento aqui do nosso bate-papo. E bora se unir para, quem sabe, se a gente escalar, né, uma cooperativa de plataforma na área da internet, quem sabe aí todo mundo fica sabendo o que é, a gente pode dizer, não, é tipo aquela lá, né? Então, acho que são coisas que a gente tem que se unir. Exatamente. Não, e eu acho que também fica uma coisa interessante, né? Eu, como publicitário, por que não utilizar o cooperativismo de plataforma, né? Uma tendência crescente mundial, para a gente exemplificar o que é o cooperativismo. Né? Perfeito. Esse é o cooperativismo, né? Então, acho que a gente tem aí um desafio, acho que um desafio no bom sentido, né? Camila, brigadíssimo pela sua pronto chamado aí, você ajudou a gente e muito. É um tema muito grande, é um tema que a gente particularmente gosta muito de explorar. A Mundocop tem tratado isso com carinho nas diversas plataformas, via revista, site, boletim, aplicativo, no próprio canais de áudio que a gente tem trazido o cooperativismo de plataforma de uma forma bem ampla. Ainda falta muita coisa para ser feita, mas eu quero te agradecer aí pela sua participação, tá bem? E Douglas também, obrigado pela sua aparição aqui de surpresa, aqui para ver se a gente está fazendo as coisas direitinho, mas é obrigado. Isso mesmo. E também quero agradecer muito, Camila, obrigado por ter atendido a gente, viu? Obrigado, Luiz. Obrigada, gente. Abraço, bom evento.